A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 23. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Não sei se tu caiu de paraquedas nesse vídeo hoje, mas nós estamos estudando os livros proféticos. Já estudamos o livro de Isaías e agora estamos estudando Jeremias. Jeremias é um profeta muito sensível, muito angustiado, aflito, conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque ele chorava rios de lágrimas. Ele sofreu demais no corpo e na alma. Ele era solitário, ele foi um homem incompreendido, rejeitado, abandonado, maltratado, perseguido. E a gente se coloca no lugar dele e sente a dor dele. E o que Jeremias fazia? Se colocava como um instrumento, como um canal de Deus para que a dor de Deus, aquilo que Deus realmente queria transmitir ao povo, fosse transmitido através dele, que é o que o profeta faz. O profeta encarna a mensagem, ele vive, experimenta a mensagem. Então, se tu tá acompanhando, tu tá vendo como é difícil tu falar a verdade para pessoas que não querem ouvir. Tu falar o que Deus manda tu falar e as pessoas taparem os ouvidos, virarem a cara, não gostam mais de ti, não querem mais ser não querem mais ser tuas amigas, elas não querem mais tua amizade, porque tu só fala de Bíblia, tu só fala de Deus, tu só fala a verdade, tu só fala aquilo que a pessoa não quer ouvir. Então, Jeremias ficou assim, um homem solitário, não casou, não teve filhos, apanhava, era preso, humilhado, envergonhado, destratado. Como Paulo também não casou. Alguns dizem que casou e era viúvo, mas a maioria acredita que não, que ele era solteiro, por alguns textos que dizem que ele aconselhava que fossem como ele. Então, Paulo não casou, Paulo não teve filhos. Teve filhos espirituais, a gente estudou, né, sobre Timóteo, Tito, Tíquico, vários, Lucas, mas não teve filhos. O Senhor Jesus morreu aos 33 anos, não casou, não teve filhos. Então, Jeremias, ele é um tipo, ele é um profeta que aponta para essa solidão que muitas vezes a verdade, a palavra de Deus proporciona. Porque tu não vai ser popular falando o que Deus manda tu falar. Olha Noé. Noé ficou quantos anos pregando que ia chover? Vai chover, vai chover, vai chover, vai ter um dilúvio. Nem sabia o que era chuva. Não chovia na terra. Era orvalho. E Deus disse para Noé, fala para eles que vai chover, que vai vir água do céu. E não é qualquer água, vai inundar tudo. E eles vão morrer, que eles se arrependam. E eles zombaram de Noé. E naquela geração, só se salvou Noé e sua família. E a história de Jeremias, ela é muito aflitiva, perto do coração da gente, porque ele sofreu muito, mas a maior dor dele era ter que pregar para um povo que ele amava, que era o povo dele, e saber que o povo estava caindo no buraco, no abismo, que iam todos serem mortos, presos, desterrados, que aquela cidade que ele amava, aquele povo, aquele estado, aquele país, tudo ia ser destruído. Então, às vezes, tu crê tanto na palavra de Deus, tu acredita tanto, tu lê tanto a Bíblia, tu tem tanta visitação do Espírito Santo, que tu fala as coisas e as pessoas não acreditam. E aí tu sofre, porque tu sabe que é verdade, mas tu sabe que aquilo vai ter que acontecer. Então é um conflito, é uma angústia. Então
esse versículo está dizendo claramente a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias não falava o que ele queria falar. Capaz que ele ia querer apanhar, ser preso, perseguido, rejeitado, abandonado, destratado, envergonhado, viver chorando, 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 chorando. A gente já viu aqui, a ferida dele não curava, a dor dele não cessava, porque era como se Deus fosse uma ilusão, fosse algo que não estava acontecendo, porque ou ele obedecia a Deus, né, fazia o que Deus estava mandando, ou ele ficava de bem com o povo. E nenhuma das, vamos dizer assim, possibilidades dava certo, porque ele obedecia a Deus, mas ele sofria. Ele falava a verdade para o povo, mas ele sofria. Ele queria que Deus perdoasse o povo, mas o povo não se arrependia. Então, ele estava esmagado, né? Ele era o recheio do sanduíche, estava apertado pelos dois lados. Por quê? Porque a palavra era de Deus. E Deus escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele para ser profeta, para falar o que tinha que falar. Tudo isso que eu falei é porque o profeta, ele não tem honra na sua casa, ele não tem honra na sua família, ele não tem honra na sua cidade. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos seus. E Jeremias também. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então Deus dava o passo a passo. Nesse caso, ele ia ter que se levantar e descer até a casa do oleiro. Aí o que ele fez? Obedeceu. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esse texto é muito conhecido, porque nós somos vasos nas mãos do oleiro. Deus é o oleiro, Deus é o Criador, Deus nos constituiu, nos estabeleceu, nos construiu, nos fez. Nós somos feitura das mãos de Deus, obra de Deus, coroa da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que muitas vezes nós fazemos tudo errado, tão errado, que Deus tem que quebrar o vaso, começar tudo de novo. E o oleiro fez exatamente isso. O vaso se estragou nas mãos do oleiro e ele fez um outro vaso. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Quando fala casa de Israel, é a casa do povo de Deus, é o povo de Deus, é a nação de Israel. Mas nós sabemos que Jeremias profetizou para Judá e Jerusalém. Eu tenho sempre explicado isso, mas Israel é o povo de Deus. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. O que acontece? Quando diz assim, o mal que Deus pensava fazer, Deus não faz o mal. As pessoas não entendem isso de fazer o mal. É que nós não queremos o castigo. Nós não queremos a disciplina, nós não queremos a punição, nós não queremos o juízo, a justiça. Então, quando Deus manda a disciplina, manda o castigo, é porque a pessoa merece. Então, este é o mal que sobrevém à terra, esse é o mal que sobrevém às pessoas, às cidades, às nações. E Deus está dizendo assim, se tu te converter, se tu te arrepender, se tu andar nos meus caminhos, eu vou mudar de ideia. Tipo, eu vou, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhes. O mal que eu pensava fazer, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tô te dando a chance de escolher fazer o bem. Ficou claro o que eu falei? Se essa nação se converter,
da maldade contra a qual eu falei. Então, havia um pecado, havia uma maldade, havia um erro. E todo erro, toda maldade, todo pecado tem uma consequência, uma maldição, uma punição. Se tu abandona o pecado, se tu te arrepende do pecado, se tu abandona a prática do pecado, a iniquidade, a maldade, tu te arrepende, Deus se inclina e te perdoa. E daí tu não vai precisar passar pelo mal, pela disciplina, pelo castigo, pela punição. Ou cair nas mãos dos inimigos, que era o caso aqui. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Isso me parece bem claro, só que o oposto, o contrário. É aquele que diz, eu vou fazer tudo certo, eu sou de Deus, mas por dentro tá tudo errado. Sabe aquela parábola que o Senhor Jesus contou, que tinha 2 filhos? E ele disse, vem trabalhar comigo. E o filho disse, vou, pai. E não foi. Aí o outro disse, eu não vou. Sei lá, tô cansado, não quero, não vou. E foi. Depois foi. Aí Jesus pergunta, quem fez a vontade do pai? Aquele que foi bonzinho, queridinho, tá, pai, eu vou, pode deixar, eu vou. Mas não foi. Ou aquele que foi até um pouco afrontoso, desrespeitou o pai, desagradou porque disse não pro pai, podia ter dito sim para, né, para fazer a vontade do pai, mas não. Depois se arrependeu, colocou a mão na consciência, viu que tinha errado, foi lá e fez, consertou, restituiu. Aí Jesus pergunta quem é que fez a vontade. E os discípulos, sem dúvida, disseram o segundo. É isso. Tem aquele que tá fazendo tudo errado. E Deus diz, ó, tu vai ser punido. Aí ele se arrepende. Aí Deus diz, então não vou te punir. Aí o outro tá fazendo tudo certo, aparentemente, né? Então tu vai ser abençoado. Mas na verdade, não tá fazendo nada. Então recebe o castigo. É assim que eu entendo. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Eu tenho explicado para vocês que esse termo, essa expressão, essa sentença, essa frase, assim diz o Senhor, ela é característica dos escritos proféticos. É uma forma clara para dizer, não é a Cândida que está falando, não é Jeremias que está falando, não é João Batista que está falando, não é Moisés, não é esse nem aquele, não é essa nem aquela. Assim diz o Senhor. É uma forma clara de dizer, essas palavras não são dele, são minhas. Então, Deus está dizendo, ele é minha boca, meu porta-voz, meu representante. Mas sou eu que estou mandando, sou eu que estou dizendo. Assim diz o Senhor. E quando homens malignos, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas querem enganar o povo, Deus me falou, assim diz o Senhor, eis que não sei o que, usam essas palavras, porque aí o povo teme, mas a verdade é que quem está falando é ele. Então assim, ó, vem do próprio Deus essa expressão, assim diz o Senhor. E pessoas de má fé, de má intenção, de interesses duvidosos fazem o quê? Se apropriam dessa expressão para dizer que é Deus que está falando. Só que não é Deus que está falando. É a própria pessoa. Mas aqui nós sabemos que Jeremias era um verdadeiro profeta, que sofreu para pregar, para entregar a mensagem, para anunciar o que Deus tinha mandado. Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Então, tá bem claro
que Deus é que está agindo, que Deus que está no controle, que Deus que é soberano, que Deus que é altíssimo, que Deus é o todo-poderoso e faz o que quiser e quando quiser e usa quem quiser. Mas ele está deixando bem claro, se vocês se converterem, se vocês se corrigirem, se vocês abandonarem as más ações, se vocês pararem de andar no caminho mau, Deus ama, Deus perdoa e Deus retira essa sentença. 12. Mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Vimos no vídeo anterior, no capítulo anterior, que o coração é enganoso. Aí agora aqui o coração, ele é duro e é maligno. Então, além dele ser enganoso, corrupto, enfermo, maligno, ele é duro. O que quer dizer isso? Não é sensível, não é ensinável, não é de carne, não é um coração que se quebranta, que se quebra, que se humilha, que se derrama na presença de Deus. É um coração duro, de pedra, é alguém que não ouve a voz de Deus, que é refratário, que é blindado, que é compacto, que é fechado. Isso tem pessoas que são assim, pessoas que pode vir o que vier, elas são duras como uma rocha, como uma pedra. Tem aquele coração endurecido, maligno. Portanto, assim diz o Senhor. De novo, assim diz o Senhor. Perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. O que acontece? As nações ao redor eram pagãs e faziam coisas abomináveis, coisas que Deus repreendia, que Deus era contra. Só que Israel, aí Deus fala, a Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda, quer dizer, a traiçoeira Judá, a gente tem visto, né, fez pior, porque tinha aparência de bondade, de piedade, de santidade, mas estava contaminada, corrompida pelo pecado, tinha se entregue ao pecado da forma mais vil e mais íntima, estava entranhado, estava na essência da nação o pecado. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Aqui eu tenho que dar uma paradinha. Por quê? O pecado contamina a terra e traz o horror. E aí fala incessantes vaias. O que quer dizer isso? Vergonha, humilhação, calamidade, desgraça, tragédia, fracasso, a destruição da economia, porque tu tá num contexto de seca, não tem chuva. Como é que tu vai plantar? A terra vira ferro, vira bronze. Não tem semente, não tem fruto, não tem alimento. Começa a ter fome, começa a ter saque, começa a ter roubo, começa a ter pessoas fazendo o mal. E o pecado continua. E a pessoa não se arrepende, a pessoa só peca mais ou diferente. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. O que quer dizer? Deus vai abandonar. Israel, né? Jerusalém, Judá, abandonaram a Deus, Deus vai abandonar também. Vocês viraram as costas para mim, vocês foram buscar falsos deuses, deuses
malignos, ídolos, principados, potestades, demônios, espíritos que mandavam vocês fazer coisas erradas, vocês fizeram isso? Pois então, agora na hora da calamidade, eu vou mostrar as minhas costas e não o meu rosto. Significa que as pessoas vão clamar, vão procurar Deus, vão pedir misericórdia, vão chorar, vão fazer de tudo e Deus não vai fazer nada. Deus vai deixar a sua ira. Deus vai deixar com que esse fogo consuma. Ele vai deixar com que os inimigos façam e aconteçam. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então disseram, venham, vamos fazer planos contra Jeremias. Porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Aí aqui tu pensa assim, mas ele era um homem de Deus, ele tinha que estar fortalecido. Homens de Deus ainda são homens. João Batista perdeu a cabeça. Paulo também. O Senhor Jesus também. Hoje mesmo, no mundo, cristãos são perseguidos porque falam a palavra de Deus, porque falam da Bíblia. Existem países em que as pessoas são presas, mortas e torturadas por causa do Evangelho, por causa do cristianismo. É proibido ser cristão. E aí o que está acontecendo? O povo queria pecar e queria pecar em paz. Não queria ser criticado, não queria sentença, ameaça, profecia. Então o que o povo faz? O povo se organiza contra Jeremias. Eles fazem planos malignos para fazer mal para Jeremias. E isso dói, isso machuca, porque tu tá fazendo o que é bom. Tu tá fazendo o que Deus te mandou fazer e as pessoas estão acabando contigo. Estão te maltratando, estão te perseguindo, estão te desprezando, estão te tratando como se tu não tivesse nenhum valor. Aí, olha o que ele diz. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Então tu entende esse conflito que eu queria transmitir isso para vocês. Eu tô fazendo o que tu me manda, mas eu tô sofrendo. Agora, se eu te desobedecer, eu vou sofrer mais ainda. Então, é um conflito. É muito doloroso. E aí Jeremias faz o quê? Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Tipo, ele tá falando a verdade, tá sendo tratado como um bandido, como um mentiroso, como alguém que quer o mal da nação. Na verdade, ele quer que a nação se arrependa. Eu não sei se vocês estão entendendo. O povo está contra ele. Só que, na verdade, Jeremias quer o bem do povo, porque se eles se arrependerem, aquela sentença de morte vai ser revogada. Aquela catástrofe, aquela calamidade, os inimigos, tudo Deus vai frear. Mas tem que haver arrependimento, tem que haver santidade. Mas eles não querem. E não querem ouvir a profecia, eles não querem ouvir Jeremias. Aí olha o que eles fizeram. Abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Porque chega uma hora que parece que Jeremias quer que aconteça aquilo para que ele fique bem. Na verdade, não, ele sofre dos dois jeitos. Ele sofre por saber que tem que falar a verdade e por saber que aquela verdade vai se cumprir e todos vão perecer. Muito parecido com Noé, que pregava e todos morreram. Ele foi salvo, sua família foi salva, mas ele viu aquela mortandade toda, todo aquele povo morto. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Que os maridos sejam mortos pela peste. E que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Aí tu pensa assim, tá, mas agora ele enlouqueceu. Não. Ele orou para que aquilo não acontecesse. Já que vai acontecer, então que aconteça. Tipo assim, que aconteça o que Deus mandou e o que Deus disse que vai acontecer.
Ele chega a uma conclusão de que não adianta interceder pelo povo. Tanto que Deus já tinha dito, não intercede. Né? Nem Moisés, nem Samuel. Quer dizer, não adianta. Porque é que quando Deus diz que não adianta, porque não adianta. Larga de mão. É porque o coração da pessoa é de pedra. E a gente pensa que não é. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe a motivação. Deus sabe quem vai se salvar e quem não vai, quem vai rejeitar, quem vai se arrepender. Olha os ladrões na cruz, os criminosos. Os dois estavam na mesma situação, diante de Jesus, do lado de Jesus. Um amaldiçoou até o último fôlego de vida, até o último segundo. E o outro se arrependeu. O outro reconheceu. O outro pediu perdão, pediu para que Jesus lembrasse dele. Ouça-se o clamor que vem de suas casas, quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Eles colocaram Jeremias numa cova e amarraram os pés dele, e torturavam e maltratavam. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sim, sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Tu cansa, sabe? Tu cansa. Chega uma hora que tu faz o que se diz. Entrega para Deus. Tu entrega para Deus. Eles armaram covas e armadilhas, fizeram mal contra Jeremias. E Jeremias fez o quê? O bem. Estava falando a verdade. Era um homem de Deus, um profeta de Deus. Estava ensinando a palavra. Estava pregando o arrependimento. Estava exaltando a Deus, a glória de Deus. E eles queriam o quê? Matar Jeremias. Mas Deus não permitiu. Então o que eles fizeram? Colocaram numa cova. Como José. Os irmãos queriam matar José. E aí o mais velho, o primogênito, Rubem, disse, não façam isso, é uma loucura, não mata o irmão. Aí fizeram o quê? Botaram José numa cova. Então a Bíblia está cheia de exemplos, e tu na tua vida tu deve saber quantas vezes tu já foi rejeitado, ridicularizado, ignorado, desprezado, abandonado, teve que ficar solitário. Isso é muito importante, sabe? Jeremias é um profeta muito importante para tu ensinar para as crianças, para os adolescentes, de que muitas vezes, para servir a Deus, para ser fiel, para ser santo, para se manter puro e incontaminável, tu não vai ser popular. Tu vai ter que ficar num canto. Tu não vai ter amiguinhos ou amigos, ou namoradinhas ou namoradinhos. Não, tu vai ter que ficar sozinho, numa cova muitas vezes, para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Olha Paulo. Paulo foi rejeitado por tudo e por todos. Os judeus queriam matá-lo, os gentios não aceitavam. É o dilema de Jeremias também, e de cada um de nós que quer obedecer a Deus, que quer fazer a vontade de Deus num mundo corrupto, num mundo contaminado. É muito pesado esse livro. Por quê? Porque é muita humanidade. É a personalidade, o temperamento, as emoções, a alma de Jeremias, o corpo, tudo sendo esmagado, ferido, pisado, maltratado, por amor a Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. O que a gente aprende com esse capítulo? Como o vosso proceder é mau, convertei-vos, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Quer dizer, tu tá fazendo o que é mal, tu tá no caminho do mal, tu tá pecando, o que tu tem que fazer? Tem que te converter, tem que te arrepender, tu tem que confessar teus pecados, tu tem que parar de pecar, tu tem que cansar de pecar. Emendar, consertar, corrigir os teus caminhos e as tuas ações, os teus pensamentos, as motivações do teu coração. Contudo, todos os do meu povo têm se esquecido de mim, diz o Senhor. Por isso, no dia da sua calamidade, eu mostrarei as minhas costas e não o rosto. As pessoas lembram de Deus quando a catástrofe chega. Aí
pedem misericórdia. E sim, devemos pedir misericórdia, porque Deus é misericordioso. Mas Deus está dizendo que vai chegar um tempo em que Ele vai virar as costas. Ele não vai mostrar o seu rosto por causa do pecado.